Arbitragem e os contratos de franquia, vantagem ou desvantagem? Quem conhece uma câmara de arbitragem, ela funciona como uma câmara de justiça. Você já viram o contrato de locação, onde está escrito no final do contrato: dúvidas devem ser resolvidas no fórum daqui, no fórum dali, no fórum não sei da onde. Todos esses fóruns são fóruns públicos, são fóruns estatais, são fóruns de governo. O que é uma câmara de arbitragem? É um fórum particular. É possível ter um fórum particular? É possível. E é isso que a gente vai tratar desse assunto agora, que o doutor Marinello está aqui, o doutor Ibrahim vão falar sobre isso também, vão explicar para a gente como é que funciona isso. Ibrahim, quer começar? Só um minutinho. Então, nesse um minutinho, a gente vai explicando o seguinte: a planetfranchise.com.br, vocês podem encontrar todas as nossas edições de feira que nós vamos ter daqui para frente. Então nós temos lá toda a programação, a gente atualiza ela dia a dia. Amanhã, por exemplo, já vai estar atualizada com relação às próximas edições. E no YouTube Planet Franchise Franquias, vocês podem encontrar todos os materiais, todas as palestras, todas as lives, todos os webinars que a gente tem feito tecnicamente sobre franquia. Além disso, quando a gente recebe algum vídeo de algum cliente que tem uma informação relevante, a gente também publica no nosso canal. Então a gente sempre consegue encontrar bastante informação lá dentro. Franquia é um assunto importante, mas é um assunto que tem que ter informação. Você não pode correr risco de trabalhar e fazer negócio com quem você não sabe o que você está fazendo. Então tem muita informação para fazer, e esse é o papel da gente: trazer a informação de como fazer e trazer a informação de quem tem marca para apresentar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. Dr. Ibrahim Jorge Statuti, ele é o presidente do CNAEVETUR. Ela é uma câmara de arbitragem da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Ela foi criada para a área de eventos, para a área de turismo, veio fazer uma palestra aqui na nossa edição de setembro passada, e o Ibrahim é o presidente da Câmara, e ele entendeu que essa Câmara, além de eventos e turismo, também tinha que ampliar para franquias. Então ele já fez essa nova alteração, e hoje essa Câmara é uma Câmara também de franquias, onde ela está disponível para que os franqueadores e franqueados possam usar dessa fabulosa, moderna, rápida e sigilosa ferramenta de disputas judiciais ou disputas contratuais. É isso? É isso mesmo. E o doutor Luiz Ricardo Marinello, ele é sócio da Marinello Advogados, ele é mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo e professor na INSPER, em Contratos de Propriedade Industrial e Intelectual, perdão. Então nós temos aqui duas grandes feras que entendem muito desse fabuloso mundo das franquias. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sevieri, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Falamos muito os dois aqui, então alguém vai ter que segurar a dupla aqui de alguma maneira, né? Conseguiram lá já, Ronaldo, nota 10, hein? Tá aqui? Maravilha. Também já o tá, meu, tá ligado já também? Tá. Tem aquele passador de... Tá aqui, tá bom. Bom, a ideia aqui é a gente discutir um pouco exatamente o que está escrito ali, que é aspectos legais envolvendo a arbitragem, né? O que é arbitragem? Para que serve a arbitragem? Eu estou com o Ibrahim aqui, que é uma figura maravilhosa. Temos falado muito ultimamente e tem uma história curiosa para começar a contar para vocês, porque o último evento do Planet Franchise, eu palestrei aqui com o Dr. Marcelo, né, da Vitaderm. E aí teve um momento que eu comecei a ficar assim, opa,
Comecei a ficar ver tudo verde. Aí eu falei para esse Severo, é a emoção da gente voltar a fazer um evento pessoal, né? Então, foi muito bacana, né? Curiosamente, foi muito bacana. Eu cheguei em determinado momento, doutor, é com o senhor, doutor. E eu fui dizendo aqui, e eu acho que deu aquela... Eu acho que eu não tinha almoçado, acontece assim. Então, eu vou pedir uma gentileza. Se eu começar a ficar verde aqui de novo, é só trazer um chocolatinho, que fica tudo certo e a gente volta. Fechado, Severo? Então tá bom. Bom, a ideia hoje aqui, nós temos... começar falando um pouco sobre... Por favor, dê o seu bom dia, por favor. Claro. Boa tarde a todos, né? Muito prazer. Estivemos aqui em setembro e eu estava ouvindo a palestra do Marinello e adorei o que ele colocou, da forma que colocou. E eu já sabia que existe uma lei, uma recomendação na lei de franquias, criado em 1994, ainda pelo presidente... qual é o nome dele? O da rachadinha? Qual é o nome dele? É outra rachadinha. E ele criou a lei recomendando, está na lei explícita do governo, dizendo que as franquias, tanto o franqueador como o franqueado, deveriam utilizar-se de câmaras de arbitragem, porque isso facilita a vida de todo mundo. É muito mais justo, muito mais célere, muito mais econômico, né, e dinâmico, porque as pessoas que entram na franquia querem dinamismo, querem coisas rápidas, querem coisas bem elaboradas, bem feitas. Então, você ficar com um problema jurídico pela vida toda, porque hoje um problema jurídico leva a vida toda, você morre e não resolve, né? É no mínimo 7, 8, 10 anos, um monte de dinheiro, e você fica com o teu principal parado e brigou com Deus e o mundo. Na arbitragem não acontece isso, e vocês vão saber hoje como é que soluciona, porque você está procurando facilidade e dinamismo, procurando uma franquia, em vez de começar do zero. A mesma coisa é você usar a justiça do futuro, que é a arbitragem. Tá bem? Vamos começar a apresentação com o grande Marinello, antes que ele fique verde. Não, na verdade, vamos torcer para que eu não fique verde, não, mesmo porque não é o time que eu torço, né? Então, melhor ficar distante aqui. Então, a ideia é... talvez falar uns 20 minutos aproximadamente, 10 minutos sobre um panorama geral do que é a lei de franquias, rapidamente, e aí a gente entra no tema principal, que é a questão envolvendo a arbitragem. Vamos ver se funciona o bichinho. Essa é uma lei, na verdade, que o que a gente tem que observar é a aproximação e transparência entre as partes, né? O artigo 1º, ele já deixa claro ali o que é o conceito de franquia. O conceito de franquia nada mais é do que um licenciamento. O franqueador é titular de um direito e ele vai licenciar esse direito por determinado período para aquele que se interessa para obter aquela franquia, que é o franqueado. Então, esse direito é um direito de propriedade intelectual que embute aí a marca e uma tecnologia atrelada a essa marca, o que a legislação chama de know-how. Então, é o licenciamento desse know-how somado a uma licença de marca. Esse, basicamente, é o contrato de franquia. Ali, a legislação, ela deixa, esse artigo 1º, ela deixa bastante aberto o tipo de tecnologia que pode ser licenciada num momento como isso, o que é ótimo, porque a gente tem franquia de diversos segmentos, né? A lei, ela não procura resvalar e frisar em um segmento específico, ela é absolutamente ampla. E aqui,
que diz o legislador também? Como que pode ser tudo num artigo só? Esse artigo primeiro é muito interessante para fazer uma bela análise do que representa o contrato de franquia. Esse licenciamento, entre aspas, ele pode ser remunerado, o que diz o legislador, de forma direta ou indireta. Então, a remuneração dentro da franquia ela é muito livre dentro da negociação e dentro daquele modelo que for montado pelo franqueador. Né? Então, o legislador ele não entra muito nesse aspecto, ele só deixa aberta essa possibilidade de licença. E ali a gente vai ver ainda nesse artigo 1º, que é a grande base, que é o seguinte: o legislador ele deixou claro que não existe vínculo empregatício entre o franqueador e o franqueado. Obviamente, desde que o contrato não queira fraudar a lei. Mas isso, deixando claro isso no artigo 1º da lei, o legislador ele deu uma segurança para o franqueador no sentido de que ele não vai absorver os problemas trabalhistas dos teus franqueados. Isso é muito importante porque isso fortalece o negócio de franquia. E aí o último aspecto ali, essa foi uma modificação que veio nessa legislação também. O legislador deixou claro que a relação de consumo do franqueado com o seu consumidor não se estende ao franqueador. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque determinada situação em que o franqueador passou uma tecnologia nova e ele deu causa para a tecnologia nova, algum problema no consumidor, aí sim ele vai ser envolvido eventualmente numa ação que discute em pequenas causas, no PROCON, esse tipo de coisa. Mas, regra geral, quis dizer o legislador, ele quis criar essas barreiras para que a franquia se torne um negócio atrativo. Ele quis criar essas barreiras, ele quis deixar claro que não há vínculo empregatício, não há extensão de responsabilidade em relação ao consumidor, problemas que no dia a dia a unidade franqueada vai enfrentar problemas mesmo com o consumidor, isso é natural, só que não é tudo que vai se estender para o franqueador. Eu vi o Sevieri falando agora há pouco da COF. A COF é o documento que eu chamo de documento de transparência dessa relação. Documento de transparência mesmo, para o prospect, aquele que tem interesse em se tornar um franqueado, essa é a grande chance. Lê a circular de oferta de franquia. Oferta de franquia nada mais é que oferta obriga o proponente. O que está escrito na COF é o que vai ser refletido no contrato. Então, o franqueado, aquele prospect que tem interesse em se tornar franqueado, ele tem que fazer uma leitura minuciosa da circular de oferta de franquia. Por quê? Porque a COF, ela tem o lado... Essa afirmação tem um lado positivo e um lado negativo. A COF, ela obriga o franqueador a criar determinadas situações, ela obriga o franqueador a cumprir essas situações que estão ali descritas, mas também ela obriga o franqueado no seguinte sentido: você leu e você entendeu qual é o meu modelo de negócio. Então, por isso que é uma carta de transparência, porque isso aproxima o franqueador de franqueado. E aí a lei ela cria um rito. É um rito até bastante curioso, que o franqueador tem que entregar a COF, dá um prazo mínimo de 10 dias para que seja lida a COF pelo franqueado, justamente para que o franqueado lá na frente não diga assim: eu não sabia dessa informação. Não, você teve aqui a oportunidade de entender esse modelo de negócio. E aí... O franqueado, ele é um prospect nesse momento ainda, ele estando à vontade para seguir em frente com aquele negócio, aí sim que ele vai assinar a COF e eles vão em frente para fazer o contrato de franquia. Ainda sobre a COF, talvez esse seja o último slide já, para a gente já entrar no tema que é o principal aqui da discussão hoje. Na COF, o prospect, e agora não é mais prospect, agora já assinou o contrato,
ele vai ter acesso a especificamente a atividade que está sendo franqueada ali para ele, porque às vezes tem muita questão de... O que a gente vê muito no mercado, pelo menos no escritório a gente vê muito isso, são empresários que estão iniciando em determinado negócio naquele momento. São aposentados de determinadas empresas, ou que sobra um dinheirinho, ou que eventualmente vai fazer um negócio paralelo junto com o cunhado, ou alguma coisa assim. Legal, vou investir numa franquia, uma marca bacana que eu gosto, mas tem uma questão aqui que é ter afinidade com aquele modelo de negócio. Vou trabalhar com alimentação. A pessoa não aguenta gordura, a pessoa não consegue ficar 10 minutos ali naquele restaurante. Como é que vai trabalhar com alimentação? Então tem certos requisitos pessoais que são necessários para a pessoa escolher aquele modelo de negócio que ela está fazendo. Não é só porque é bacana o Habib's, né? Eu acho legal, vende bastante, tem um apelo comercial interessante, que você vai fazer esse tipo de negócio. Não funciona assim. E aí tem mestres das operações de franquia aqui que podem dizer isso melhor do que eu. Então, aquele item, a atividade, ela tem que ficar muito clara dentro da circular de oferta de franquia. O que está sendo oferecido para que ambas as partes avaliem. E o que serve esse alerta também para o franqueador, para não dizer, esse franqueado não está performando. Mas também você escolheu alguém que não tinha perfil nenhum, né, para aquele negócio que você coloca no mercado. A questão de sustentabilidade, aqui é um ponto interessantíssimo. Cabe ao franqueado a observar a COF e os documentos que estão instruídos na COF, que avaliar qual é o número de franquias que tem relativo àquele mercado, avaliar se tem problemas judiciais ou não, avaliar os balanços comerciais, né? Então tem todos esses aspectos para mostrar que aquele negócio é sustentável. Para mostrar E se o franqueado desconfiar e ainda assim entrar no negócio, ele não vai poder alegar lá na frente que, olha, entrei no negócio, eu já tinha uma certa desconfiança desse negócio lá atrás, mas acabei entrando. Não! A COF serve justamente para isso. Nós temos dezenas de decisões judiciais, dezenas, no seguinte sentido: o franqueado vai, distribui a ação, fala para o juiz o seguinte, a rentabilidade que ele disse que o franqueador disse que prometia para mim não aconteceu, não sei o quê. Rentabilidade tem que estar na COF. Isso é uma discussão que daria, Severi, mais um dia de palestra aqui, né? Porque claro que tem que ser sexy aquela franquia que está chegando. Olha, você tem a possibilidade de faturar X, só que isso não pode se tornar uma promessa. Aí que está o ponto. E promessa, às vezes, dentro da COF. Teve uma ação interessante, eu não trouxe todos os casos aqui hoje, mas do Vanderlei Luxemburgo. Ele criou uma rede de franquia e colocava lá valor mínimo que o franqueado iria tirar em um determinado período X. Ele foi condenado a pagar a justiça. Você obrigou, dando determinados instrumentos aqui. E então, essa foi uma decisão clássica no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Por quê? Porque ele se obrigou. Ele garantiu, ele escreveu. Então aqui tem que ter um certo cuidado, e aqui a gente está falando para um público de franqueado e franqueador. A gente tem que ter um certo cuidado de como vai montar essa COF, né? Ali, investimentos necessários. Gente, isso é óbvio que tem que ter na COF, porque não faz nenhum sentido que num documento como aquele, o prospect ou o já franqueado, ele tem que saber quanto ele vai investir, tem que saber qual vai ser o investimento na arquitetura da unidade franqueada, tem que saber qual é o valor que ele vai pagar mensal, tem que entender o modelo de negócio do franqueador, não tem que ficar maravilhado e já assinar, não, ele tem que saber se isso está dentro das possibilidades dele, dentro do que ele busca. Regras concorrenciais, isso dá pano para manga também, muita discussão. Principalmente a questão de unidade franqueada dentro de shopping center, né? Me torno um franqueado hoje do primeiro andar do shopping Pátio Higienópolis. 6 meses depois, a franqueadora coloca no segundo andar um concorrente para mim.
eu fico em pânico. Como isso aconteceu? Está aqui na COF, está escrito qual é a área, né, que você teria direito. Claro que você teria ali direito a dizer, tenho interesse. Mas às vezes a pessoa não tem cacife ainda, né, para fazer esse tipo de investimento. Então tem que ter clareza em relação a regras concorrenciais. Teve uma discussão interessante do Tribunal de Justiça aqui, eu não vou lembrar qual era a marca, mas a marca obrigava com que os franqueados, o franqueador obrigava com que os franqueados comprassem guardanapos só de um determinado fornecedor. Uma questão de qualidade, etc. O problema, Ibrahim, é que o guardanapo que esse fornecedor vendia era 5 vezes mais o preço do que era oferecido no mercado. E aí o franqueador disse assim, mas eu estou repassando toda a rentabilidade que eu tinha através das compras desses. Tem que entender isso também. Tem que abrir ali a cozinha, né, junto com o franqueador, no momento que sentar com ele, para entender todos esses aspectos. O advogado, no momento que o candidato à franquia procurar, tem que ser chato, mas chato de tudo, porque esse é o momento, às vezes, da vida da pessoa, que ela investiu tudo que tem para estar naquele negócio novo. Prazos e efeitos da rescisão. O prazo normalmente que a gente vê de contratos de franquia são 5 anos, né? 5 anos é um prazo bastante razoável para recuperar o investimento. E aqui que está o ponto. Tem tido muitas discussões hoje na justiça, que é o seguinte: o franqueado não conseguiu, nos 5 anos, recuperar o investimento que ele fez. Isso daqui está gerando uma discussão no seguinte sentido: ele tem direito a ter uma prorrogação do contrato dele, não é uma opção. Então aqui o franqueador tem que ter um certo cuidado, né, que promete eventualmente, olha, o seu contrato é de 5 anos, mas se o franqueado comprovar que naquele período ele não conseguiu ter o payback, né, ter o resultado de volta, ele pode muito bem obrigar o franqueador a ficar mais um período ali com ele. Então tem diversas discussões que a gente, infelizmente, ou não está indo aqui. Será que é aqui? Foi. A gente não vai ter aqui o tempo para discutir, mas estamos sempre à disposição aqui, certo, Ibrahim? Isso mesmo. Então, o tema de hoje, na verdade, o Ibrahim já deu uma pincelada inicial, que é o seguinte: justiça se tornou algo que a gente, e eu falo como advogado, né? Justiça se tornou algo que a gente tem que fugir. Não há mais como você confiar no judiciário. E não estou falando nem em questão de confiança pela imparcialidade do judiciário, não é isso. É de confiar o tempo que você vai ficar ali perdendo em relação ao investimento que você fez, a uma discussão que eventualmente... Não, por favor, agora a gente está junto. Agora a gente está junto. Aí é que acontece. Você tem a tua vida andando, está lá trabalhando, e tem que interromper para poder cumprir o que o juiz está te chamando para esclarecer. Pelo lado do franqueador, ele tem mais 10, 20 empresas ou pessoas físicas querendo a sua marca. Ele está com um projeto grande para apresentar, que vai entrar num shopping, aí interrompe todo aquele clima positivo que ele está trabalhando, para voltar num problema de 4, 5 anos atrás, para julgar, porque o juiz chamou agora, que vai levar 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Então você volta a viver um problema que já deveria estar resolvido e perde o pique do momento positivo que você tem. Então, a facilidade que tem de ter um bom advogado para elaborar um contrato muito bem feito é que, na hora que houver um problema, ao invés de levar para um juiz leigo no assunto, numa câmara de arbitragem dedicada, como a nossa, aos eventos, turismo e franchising, você tem juízes formados por nós que conhecem o tema. Então, na hora de discutir, no máximo 1, 2 audiências resolve. Inclusive, nós temos o prazo máximo de 180 dias para dar uma sentença.
Então, não tem negócio de 10 anos e tal, enrolar, nada disso. Então, o teu custo é muito menor, você volta para trabalhar rapidamente, tranquilamente, e se você tiver que receber algum dinheiro, receberá rapidamente também, e tiver que pagar, vai pagar rapidamente também. Depois, esse acordo também de parcelamento e tal, tudo é feito pela Câmara, como é feito na Justiça Comum. A diferença fundamental é que quem vai estar aqui analisando é alguém que entende do tema. Não é um juiz muito bem formado, estudou pra caramba, mas ele é generalista. Ele acaba de cuidar do teu caso, ele vai falar de um caso de aluguel, vai falar de um caso de acidente de automóvel, ele tem que entender de tudo e não entende de nada. Isso, então, ele vai levando, fala, agora chama um perito para verificar. O perito vai mais um ano e mais dinheiro que você paga. Então, aqui não, chegou, vai resolver. Quem tem direito vai receber, entendeu? E sempre numa boa, sempre tentando conciliar, fazendo um acordo bom, para que não se rompa a relação. Porque para um franqueador, romper a relação com aquele franqueado significa ele se queimar com mais 200 caras que estariam propensos a fazer um negócio com ele. E também, se ele vai para a justiça, você é um franqueado, eu sou franqueador, ele me aciona na justiça, amanhã meu nome está no Diário Oficial, público. Aí eu estou aqui tentando buscar uma franquia, estou analisando a franquia sua e tal, quando eu vou ver, esse cara tem 10 processos andando, eu não quero nem saber dele, eu vou procurar outro. Então, não é para esconder, mas é para ter uma coisa justa. Se ele cumpriu o que estava no contrato e ressarciu a pessoa e liberou para fazer o que for, mas feito e aceito na justiça, nós emitimos a sentença e cumpra-se. Não tem que discutir muito. Não. Vamos juntos aqui. Na verdade é o seguinte, o que Ibrahim colocou muito bem, que a justiça hoje em dia ela tem questões muito delicadas em relação à falta de especialidade daquele juiz que está julgando, né? E também se torna uma caixinha de surpresa pelo valor que às vezes representa determinada perícia que vai ser realizada dentro do judiciário. Então, em razão desse cenário, e não só para a franquia, mas para todo o mercado, tanto a arbitragem como a mediação, elas são consideradas hoje meios alternativos de resolução de conflitos. Então, por que eu quis trazer aqui também a questão da mediação? Porque a mediação, ela tem uma diferença para a arbitragem. A mediação é uma possibilidade de alguém ser indicado naquele determinado contrato, alguém ser indicado pelas duas partes. As duas partes definem o seguinte: se nós tivermos um problema neste contrato aqui, é essa pessoa aqui que vai resolver. Então essa aí a gente não está falando da arbitragem, eu vou falar já da arbitragem. Aqui a gente está falando da mediação, que é uma negociação com a presença de um terceiro mediador, que vai simplesmente, ele não tem o poder decisório. Aqui que está a diferença para a arbitragem. Ele não decide. Mas esse acordo que for feito com a presença do mediador, ele tem força de título executivo. Então, eventualmente, as partes podem evitar toda discussão judicial envolvendo o próprio judiciário. Os juízes adoram hoje em dia a possibilidade de que o caso seja resolvido por mediação, por arbitragem. Por quê? Porque tira das costas dele. A gente está num estado falido. E na mediação, como é indicada uma pessoa que foi de comum acordo, exige, após essa solução, uma ratificação do juiz. O juiz da Justiça Comum tem que receber aquele processo todo, a solução toda, e ele vai dar validade jurídica àquilo. No caso da arbitragem, como árbitros,
Nós já emitimos a sentença e não depende de juiz nenhum aprovar. Né? Mas você, para ter isto, tem que ter já no contrato, na confecção do contrato, já tem que falar que fique eleita a Câmara de Arbitragem da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, franchising, para julgar qualquer problema referente a esse contrato, qualquer litígio, descumprimento que for. E falando em franquia, é o seguinte, franquia é Brasil todo. É Brasil todo. Aí você, que é de Fortaleza, vai comprar uma franquia aqui de São Paulo, onde é que será o foro para discutir um contrato com você? É a sede do franqueador ou é a tua cidade? Ah, não, mas eu queria na minha cidade. Não tem essa discussão, porque na nossa Câmara de Arbitragem, que inclusive o Marinello é juiz nosso, juiz arbitral nosso, a nossa Câmara é virtual. Então você está aqui no teu escritório, nós acionamos quem nos procurou com a pessoa que está acionada, entra num acordo, determina a data de encontro, feito virtualmente, gravado, vale na lei, tudo legalizado, tudo certinho. E resolveu, ali de comum acordo, emitiu a sentença, não cabe recurso. Esse é o melhor da história. Não cabe recurso como na lei comum. Então você, ali de comum acordo, está resolvido, pagou, não pagou, acabou, tudo resolvidinho, não cabe, sai dali, estou arrependido, acha um advogado e fala, não, você tem que tomar um dinheiro dele. Não existe isso, tá? Acabou, está feito, é coisa de gente civilizada. Por isso que chama a justiça do futuro. Vai, Manuel. Muito do que você já colocou aqui, você me ajudou bastante, eu fui tirando, já falou, aí fui pulando o slide, já falou também, fui pulando o slide. Ótimo. Parece que a gente fez junta parada. O Sevieri vai parabenizar depois ali. E o que na verdade é a arbitragem? É uma substituição do judiciário com a mesma força de poder executivo do judiciário. Mas uma substituição por alguém que conhece a matéria, um profundo conhecedor da matéria, né? Porque aí que está uma enorme vantagem, essa é uma das vantagens, né? Porque o título aqui é vantagens e desvantagens, daqui a pouco eu vou soltar algumas desvantagens aqui, embora ele não, mas essa legislação da arbitragem, ela nasceu justamente também para desafogar o judiciário, também para contribuir. E como que as partes definem como é o processo de arbitral? Quando elas fizerem o contrato, elas têm que estipular uma cláusula de como vai funcionar. É um árbitro? São 3 árbitros? Qual é a câmara que deve ser utilizada para a arbitragem? Né? E aí, no momento em que houver um conflito entre elas, uma das duas aciona a cláusula, e aí elas começam a discutir ali, vai ser nomeado um árbitro, né? Ou um árbitro pela vontade dos dois, ou 3 árbitros, caso eles não digam, não, eu acho melhor esse aqui, o outro vai falar, não, eu acho melhor esse outro aqui, e aí a Câmara vai definir mais um para dar o desempate, porque sempre vai ter que ter um número ímpar aqui, para dar o desempate na sentença arbitral. Na sentença arbitral. Então aqui foi, as partes, elas tiveram ali, a autonomia da vontade delas que prevaleceu, no sentido de que vamos desde já, enquanto somos amigos, e desde já a gente vai definir, se houver algum conflito entre nós aqui, vamos para a Câmara Arbitral. E aí, mais um ponto que você colocou, Ibrahim, a decisão ela é proferida pelo árbitro ou pelos árbitros, e ela é obrigatória, ela tem que ser cumprida. Não adianta tentar, não, discordo dessa Câmara, porque esses árbitros não funcionaram direito e vai lá para o judiciário. Ela só vai conseguir anular a sentença arbitral se tiver um vício gritante, é o que diz a legislação.
Porque não cabe nem recurso. Porque senão não faria nenhum sentido a Câmara Arbitral funcionar da mesma maneira que funciona o Judiciário. Ter diversas instâncias, demorar 4, 5, 6 anos. Eu tenho um processo no meu escritório que dura 15 anos. No mesmo modo, se você coloca no teu contrato desde o início que qualquer divergência será resolvida pela Câmara de Arbitragem, não pode na hora que acontece, falar assim, eu vou pôr na justiça e vou pôr o nome dele lá. Não tem como, porque ele concordou no contrato em fazer através da Câmara de Arbitragem. Ele está explicando esse princípio aqui, que é a autonomia da vontade. Ele não pode fugir daquilo. Do mesmo modo, aceitar a sentença que saiu da Câmara de Arbitragem e como colocou bem o Marinello. Só se houver uma coisa gritante, né, falar assim, não, é que o juiz que foi escolhido por nós dois, eu não sabia, mas ele é cunhado do... Como tem caso na justiça comum aí, né? O cara é padrinho de casamento do fulano. Tem foto não, lá com ele. Aí é então, caso de nulidade, aí é caso de nulidade, mas são raríssimos os casos. Né? Muito raro. Câmaras arbitrais sérias têm muito cuidado com isso. Nós temos muita seriedade, tanto é que, por exemplo, na parte aérea, de companhias aéreas que tem problema, ele tem 400 tipos de contrato terceirizado numa companhia aérea, né? Então, qualquer um maluco lá que resolve acionar a companhia aérea, no dia seguinte está no nome dele lá na justiça. Então, nós temos um dos nossos juízes arbitrais, formados por nós, é o Tarcísio Gargione. Tarcísio Gargione, para vocês terem uma ideia, ele foi o homem que, com conhecimento de companhia aérea, colocou a Gol para voar do zero em 26 semanas, a companhia estava voando. 26 semanas, conhece a aviação profundamente. Depois foi presidente da Gol durante 10 anos. Esse é o nosso juiz de parte aérea. Entendeu o nível como é? É esse nível. Agora, você vai pagar mais por isso? Não, absolutamente. Nós fizemos um custo muito razoável, muito baixo, porque o nosso trade todo de turismo, de eventos, de franquia, é o que mais sofreu nessa pandemia toda. Então, nós temos uma coisa muito acessível, não é, Marinello? E para o advogado, ele age como advogado de uma forma, ou também como juiz, quando nós convidamos para um julgamento. Para o advogado, ele tira aquele problema da frente, parte para outro. Vai buscar um cliente novo, não é? Não ficar 15 anos como está. O Ibrahim tocou num ponto aqui que talvez seja até uns princípios que eu vou mostrar aqui, que é o da economicidade. No judiciário, quando você distribui uma ação, vou processar o meu ex-franqueador porque ele não cumpriu o contrato. A gente está entrando honestamente às cegas. Você distribui a ação, você não sabe, você não tem noção de qual é o momento que vai ter uma perícia ali para avaliar eventualmente a contabilidade do teu franqueador ou a tua, etc. E qual vai ser o custo disso. Na arbitragem é completamente diferente. Desde o início você já sabe qual é o custo do árbitro, você sabe quais são as despesas da Câmara Arbitral, você sabe qual é o custo se eventualmente tiver uma perícia aqui. Por quê? Porque as partes vão conversar e vão definir desde logo como que vai ser a questão de produção de provas. Então, essa é uma das vantagens. E tem alguns princípios que eles têm que ser obedecidos. Princípio do contraditório, da ampla defesa, porque são princípios constitucionais e óbvio que uma Câmara Arbitral ela tem que respeitar a legislação. Ela não poderia criar algo ali que fosse completamente distorcido do que define a Constituição Federal e do que define a própria legislação arbitral. Então tem alguns princípios aqui. O árbitro tem que ser imparcial. Claro que tem que ser imparcial e é possível ser imparcial. É plenamente possível. Aquele que se torna árbitro num processo arbitral, ele não vai poder advogar no minuto seguinte para aquela empresa que está ali. Não faz nenhum sentido isso. Então ele se obriga,
ele assina alguns documentos em que ele se obriga a manter essa transparência e essa imparcialidade. Porque se isso não acontecer, além dele se prejudicar, prejudica a própria Câmara Arbitral, né, que vai ficar marcada como uma situação assim. Então, existem outros princípios aqui que são importantes. O do livre convencimento, o árbitro, ele colhe as provas ali que ele acha que ele deve colher, as provas durante o processo arbitral. E se é um especialista na matéria, é óbvio que ele vai saber ir pelo caminho de identificar qual é ali o melhor cenário. Até usando a terminologia, você está conversando, as duas partes trabalham na mesma coisa, né? Ou franqueado e franqueador, mas estão no mesmo produto. Então, a linguagem entre eles tem uma terminologia que muitas vezes o juiz da justiça comum, ele... O que esses caras estão falando? Eu não estou entendendo nada do que estão falando. É onde ele começa a se perder e aí chama, então, um perito para fazer a análise, e o que o perito der é o que ele vai dar de sentença. Entendeu? Então, aqui não. Como o juiz arbitral é conhecedor profundo daquela matéria, quando alguém falar alguma coisa absurda, fala, vamos conduzir a conversa de outra forma, porque você sabe que não é assim. Então, já orienta, entendeu? Não evita da coisa evoluir, uma bola de neve que tome uma proporção que depois, para você gerir provas ali, é um horror. No nosso caso, já resolve na hora que o cara está falando, porque ele sabe que aquele juiz também conhece. Então, ele não vai falar um absurdo na frente de uma pessoa daquela, entende? Tem mais alguns princípios que precisam ser mencionados aqui. Aqui é a cláusula compromissória. O que é a cláusula compromissória? No momento que as partes estão fazendo um contrato, inclusive o próprio contrato de franquia, elas definem ali no contrato que elas desejam estipular mais à frente, caso haja algum problema, a Câmara Arbitral X, etc. E aqui é a autonomia da cláusula compromissória. O que isso quer dizer? Se o contrato for encerrado por alguma razão, ou se for declarado nulo por alguma razão, essa cláusula permanece viva. Por quê? Porque para evitar com que, eventualmente, alguma das partes... se o contrato está nulo, vou para o judiciário. Não. Eles definiram isso lá no início do processo, no processo da negociação entre eles. Então, economicidade eu já mencionei, né? Aí aqui, especificamente, para o nosso segmento aqui, para a nossa discussão, a nova lei ela deixou expresso, claro, que as partes poderão eleger juízo arbitral para a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. Essa é da lei, está expresso na lei, porque antes tinha uma certa, tinha uma certa insegurança em relação a isso. A lei é 8.955 de 1994 e teve ratificação, foi atualizada e manteve esta recomendação na Lei 13.966 de 26 de dezembro de 2009. Já foi até pelo Bolsonaro que foi assinado aqui, essa lei. Em 2019. Talvez esse seja o último slide, talvez a gente esteja já batendo o horário. Um ponto aqui importante de dizer o seguinte: eu entendo que o contrato de franquia não é um contrato de adesão. Eu entendo que não. Eu entendo que existe margem para discussão entre as partes, sim. Mas o STJ, que está acima de nós aqui, entendeu o contrário. Entendeu através desse recurso especial 1.602.076 que o contrato de franquia é um contrato de adesão. E aqui, por ser considerado um contrato de adesão, aí o franqueador vai ter que ter um certo cuidado. Que cuidado é esse? Fazer com que o franqueado ele dê o ok de uma forma muito clara na cláusula arbitral, para evitar qualquer tipo de discussão e do franqueado dizer lá na frente, não, eu
eu não tinha conhecimento sobre isso, eu acho que eu fui lesado. Então, a recomendação que se dá depois dessa decisão do STJ para evitar qualquer tipo de discussão é essa. Eu acho... É o mesmo, né? That's it. Olha que logotipo bonito. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Pera, tem uma pergunta, vamos dar um microfone aqui para a Jurema. Juliana. Boa tarde. Os contratos que foram feitos entre franqueador e franqueado, até hoje que foi estipulado um fórum, eu posso fazer um aditivo após e acrescentar essa câmara arbitral? Como que funciona isso? Pode. Isso na verdade, o contrato é entre as partes, né? Você pode eventualmente ter dificuldade, se eu entendi bem o teu questionamento, dificuldade em relação aos teus franqueados, que eles vão dizer, não, eu não quero, e se está expresso lá está expresso no contrato que eventual conflito vai ser julgado pelo judiciário, aí você vai ter uma certa complicação. Você pode propor para a sua rede e eventualmente isso dá certo. E aí você mostra as vantagens, né? Porque, claro, lá no escritório a gente advoga para franqueado e franqueador. Claro que o franqueado vai ficar ressabiado. O que eles estão querendo aqui com isso? Né? Simplesmente dizer o seguinte, olha, isso aqui vai ser bom para toda a rede. Na verdade, por quê? Porque vai diminuir o nosso custo, e se diminuir o nosso custo, a gente vai entregar um trabalho melhor para vocês, vai poder... Então, o que for diminuição de custo, talvez caia bem na rede. E também, até quando tem um processo já em julgamento, você pode migrar para a Câmara. Desde que as partes concordem, lá perfeitamente possível. E o juiz vai adorar. O juiz adora, porque eles têm 100 milhões de processos andando. 100 milhões de processos andando. Então, se você chegar lá e falar assim, eu quero... Tem que ser os dois advogados. Queremos retirar esse caso dessa vara e levar para julgar numa câmara de arbitragem. Ele libera em 8 segundos. Aí você pega, leva, traz para nós, vamos julgar, a sentença, leva, ele tira do ar tudo, apaga tudo lá, acabou, resolveu. Entendeu? Agora, enquanto você ao contrário do que a gente acha, o juiz não tem processo de estimação. Não tem. Ele quer se livrar para que ele consiga dar mais vazão. E aí, o ideal é para quem está começando a compor os seus contratos, utilizar a Câmara desde já. Para quem fala, mas eu já tenho, como ele falou, 50 contratos que fala que é o foro de tal comarca. De comum acordo com o franqueado, entre franqueado e franqueador, você fala, escuta, vamos pôr um aditivo no nosso contrato? Que se houver qualquer problema, em vez de ir para a justiça comum, a gente vai para a Câmara de Arbitragem. Vários acontecem isso. Aceita, porque é de bom senso. Entendeu? Se precisar uma apresentação geral para franqueados, nós vamos lá e fazemos a apresentação para explicar as vantagens que tem para todos. Entendeu? É coisa inteligente. Mais algum ponto? Obrigado, Juliana. Muito obrigado, gente. Mas eu tenho uma pergunta aqui para o Ibrahim. Por favor, Ibrahim. O caso de de alguém que usou a Câmara de Arbitragem, recebeu uma sentença, essa sentença foi favorável a um ou favorável ao outro, ou a pessoa que ficou descontente, ela não aceitou, não existe recurso, então ela fala o seguinte, eu vou para a justiça comum para desmontar o resultado dessa Câmara que eu não concordei com o resultado. Ele consegue desmontar o resultado na justiça comum? Muito difícil, porque quando o juiz vai pedir, cadê o contrato original? Está escrito que é pela Câmara de Arbitragem. Cadê a sentença? Está aqui. Você concordou no dia com isso e está gravado, tem tudo isso aqui. O que você quer agora? Recorrer o quê? Você concordou desde o começo em fazer no contrato e, quando foi feito a sentença final,
Você deu de acordo junto, tem gravado ao vivo. Então, não tem o que recorrer. Né? Está escrito na legislação que não cabe recurso contra a sentença arbitral. Isso é muito forte para o judiciário receber, porque, de alguma maneira, se o judiciário entendesse por bem reformar aquela decisão da Câmara Arbitral, ele, de alguma maneira, estaria indo contra a lei, porque ele funcionaria como uma segunda instância. Não é isso. Não pode ser dessa maneira. Só se tiver nulidade, aí é diferente. E a nulidade ela pode ser considerada se houver algum erro processual dentro da Câmara, é isso? Se aquele juiz treinado, e se a Câmara treinada, ela cometeu alguma irregularidade, por algum motivo, se ela cometeu alguma irregularidade no processo, então ele pode ser anulado, mas não reformado. É isso aí. É isso aí. E geralmente não acontece porque todo mundo que está analisando, escolhendo para indicar o juiz, nós temos lá 20 juízes, né, arbitrais. Aí, dependendo do caso, como chega e do que se trata, nós selecionamos 3 juízes e dizemos, olha, temos esses 3 que conhecem muito dessa legislação. Não temos gente de LGPD, gente de hotelaria, gente de restaurantes, aquelas senhores de Osasco, que é o Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, que pega 9 cidades, tudo é conosco. Tudo é conosco. Os caras não querem problema, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar. Me deixa ganhar dinheiro. Eu não quero perder tempo com justiça. A gente sabe como é que é a justiça no Brasil, pô. Vai perder tempo sabendo? Você está consciente que existe essa alternativa e vai insistir na justiça comum? Não, né? É isso aí. Alguém mais? Olha lá, no fundo. Dá um microfone aqui, espera aí. E o cara é grande, pelo jeito, viu? Qual o custo de ter na nossa franquia a Câmara de Arbitragem? Olha, você vindo pela Planet Franchise e aderindo, usando os nossos termos no teu contrato, não tem custo algum para você usar os nossos termos no teu contrato. Ah, tem uma taxa de manutenção? Não tem. Então, não tem custo para entrar, não tem custo de manutenção, só terá alguma coisa se você falar, eu quero entrar com uma ação contra fulano. A hora que você vai requerer, pra você ter uma ideia, custa R$ 1.800. Né? Qualquer ação em qualquer lugar começa com 5.000 para começar a conversar. Que é R$ 1.800. E depois tem um percentual sobre o valor que você está requerendo. Então, aquilo também de evitar que o cara peça absurdo, que sabe que não vai receber, que vai receber menos, mas ele pede um absurdo, e você fica 10 anos discutindo. Né? Então, a gente faz o seguinte, quanto você quer de indenização? Ah, eu quero 1 milhão. Então, perfeitamente, é X% de 1 milhão. Não, mas eu não sei. Ah, você não tem certeza que vale 1 milhão? Quanto é que vale realmente? Ah, sei lá, vai dar uns 80 mil. É que a gente tem que pedir que é para poder negociar. Não. Quanto você acha que vai receber? 80 mil? Então, é 3% de 80 mil. Entendeu? Para evitar essa especulação toda. Cara maluco que quer ficar rico às custas de prejuízo dos outros. Não tem isso. Tá? Então, é muito baixo o valor, muito fácil de se pagar, não vai ter problema algum. Porque você teve um bom advogado antes, redigindo um bom contrato. Aí, quanto o advogado cobra, não sei. Aí é outro problema. A Juliana de novo. Aí, para entrar, quem pediu está pagando, na hora do aceite, ele vai pagar a parte do juiz, o outro vai pagar a parte do juiz, e quem vai pagar é quem perdeu. Né? Quem perdeu vai pagar o percentual. E se for uma perda parcial?
Eles também pagam parcialmente? É. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, meio a meio para cada um. Daí paga parcialmente, Pode. ou 60 e 40, ou 30 e 70. Aqui é negócio de sangue libanês. Tudo conversa, tudo se resolve. Sim, senhor. Essa pergunta é importante do Sevieri aqui, porque o árbitro ele tem a possibilidade de enxergar que é justo nesse caso que ele recebeu, um vai pagar 60% e outro 40%. Por quê? Porque não houve uma condenação de tudo que foi requerido ali pelo franqueado ou pelo franqueador. Então o árbitro tem essa possibilidade de definir ali a justiça sob a ótica dele. Você vê que é sangue libanês e italiano também. Sevieri, queria fazer uma pergunta para você sobre esse tema. Diante de tantas vantagens que estão colocadas com essa prática de gestão no ambiente, no mercado de franchise, você pode considerar que as franquias que adotam, elas identificam nessa ação uma vantagem competitiva, do seu ponto de vista da expansão da rede? Olha, qualquer franquia, qualquer marca, ela tem um budget diferente do franqueado. E nesse budget da franqueada, ela tem uma quantidade de custos, vários itens, e o item jurídico faz parte desse custo. Então está lá o que ele estima gastar, e até por experiência dos advogados que estão dando assistência a ele vai colocar um custo alocado ali. Se não acontecer aquele custo, melhor. Mas se acontecer acima daquilo, ele é que vai engolir. Então, essa parte do custo está alocado no custo geral da gestão da marca. Então, se você tem um acordo com uma Câmara que você sabe que o teu custo vai ser menor, que vai ser mais baixo, que vai ser mais rápido, claro que isso vai aumentar a competitividade e a produtividade daquela marca que atendeu esse novo jeito de resolver conflito. O melhor foi o que o doutor Marinello disse, o doutor Ibrahim disse. O melhor é não ter conflito. Então eu adoto a Câmara, se eu não tenho conflito, eu não gasto nada, e a gente segue a vida. Agora, na hora do conflito, como é que você resolve conflito? Com documento. E esse documento é o quê? É o COF e o contrato. Então, por isso que o primeiro passo na franquia é escolher aquela marca que mais te interessa, e o segundo passo é ler COF, ler documento, ter uma assessoria jurídica. E se depois você aderir, você partiu para frente, você tem uma Câmara que possa te dar toda essa vantagem na hora da justiça que você precisa, e a justiça é particular, é sigilosa, é barata e posso usar a palavra rápida, porque 6 meses é rápido. Não é público, fica tudo internamente. E outra coisa que eu acho forte para a franquia é o seguinte, é como as agências de turismo, que nós entramos na franquia também, porque tem agência de turismo que tem 70, 80, 100 franqueados pelo Brasil inteiro. Então, eu sou lá de Juazeiro do Norte, estou analisando se eu pego aquela franquia e tal. Aí no contrato diz, qualquer problema e tal, é o foro da comarca de São Paulo. O cara fala, caramba! Se eu tiver um problema, eu vou ter que pegar um advogado daqui, mandar para São Paulo, ou nomear um advogado em São Paulo e pagar não sei o quê, e vai lá pessoalmente prestar depoimento, e vai... Pelo amor de Deus! E quantos anos isso? Né? E interrompendo o teu trabalho hoje legal que você está fazendo para voltar no passado. Então aqui não, virtualmente resolve, apresenta a documentação para nós, tudo sigilosamente, tudo gravado, tudo certinho, tudo guardado, e acabou. É muito, gente, é muito... quem pensa, quem tem cabeça boa hoje, faz isso. Agora, principalmente quem tem bons princípios. Porque se você pegar um franqueador ou um franqueado mal intencionado, que ele fala, eu vou entrar e vou fazer isso aqui, depois se não der certo, isso aí vai rolar na justiça mesmo, esse cara não vai aceitar usar a Câmara de Arbitragem. Porque ele sabe que vai ser resolvido em 180 dias. E ele quer enrolar todo mundo 10 anos, entendeu?
Então, cuidado. Pode até propor isso, e a gente vai lá, ajuda, fala direitinho. Foi o que Ibrahim disse, infelizmente. Acabou, mas pode fazer a última pergunta. Rapidinho agora. Tudo bem, doutor? Eu me chamo Adriano, eu tenho uma plataforma de marketplace, né? E muitas franquias começaram a cadastrar produtos para vender nessa plataforma, né? Muitos deles argumentam, falam, olha, é proibido a gente fazer certos tipos de anúncio porque existe uma lei, né? Existe um contrato lá com o franqueador que eu não posso, por exemplo, precificar da forma que eu quero ou fazer um anúncio mais apelativo. E nas plataformas de marketplace eles querem divulgar com força, né? Para vender muito mais. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, né? Se está mais flexível isso depois da pandemia, né? E como essas franquias estão se comportando em relação a esse tema. Muito obrigado. Olha, como o Marinello bem colocou, hoje tudo, o segredo da coisa está no cofre. Não é no cofre, é no cofre que tem o segredo. Se ali ficou especificado que pode, que você está livre para fazer o que você quiser na tua região, acabou. Se falar que tem regra de cores, de estilo, de linguagem, de o que for, vai obedecer. Então, o COF que ele fala, que o franqueador apresenta, e você tem 10 dias para estudar, é para mergulhar 24 horas e estudar aquilo, questionar tudo, resolver antes de assinar. Entendeu? Eu acho que o Ibrahim já respondeu, mas o questionamento é muito perspicaz, porque esse é um problema que acontece muito. Principalmente agora com a pandemia, houve uma necessidade brutal do franqueado fazer muito mais do que ele fazia antes. Só que se isso não está previsto no contrato, isso é uma infração que ele vai estar cometendo. Então aqui, no momento em que... Então fica o alerta para os novos franqueados agora, né, e para o franqueador também, de definir como é a venda online. A venda online é proibida pelo franqueado. O que o franqueado pode fazer? Anunciar no Instagram dele, nas redes sociais dele, o que ele pode, quais são os limites. Ele pode criar um site específico de venda dele? Acho difícil que o franqueado permita isso. Por quê? Porque que o franqueador permita isso, porque ele vai perder o controle. E franquia é controle também. É controle da rede, que senão aí vira uma bagunça, né? Que cada um começa a vender por um preço, e aí tem problema de invasão de região também. Então, aqui tem que ter muita clareza, e nesse momento essa é uma das boas perguntas que o franqueado deve fazer. Como posso efetuar a minha venda? Ela está perguntando se o tema tem que estar na cofre no contrato. Sim. Clareza, transparência em relação a isso. Se ele puder vender eletronicamente, eu não preciso de franqueado. Eu ponho uma turma lá para atender e vendo e acabou, eu entrego no Brasil inteiro. A diferença do franqueado é que ele vai levar a quem está comprando o serviço ou o produto aquela atenção, aquele carinho, aqueles cuidados que o franqueador quer dar, que é de onde nasceu a fama dele. Eu faço um bom produto, eu atendo direito, eu olho no olho do meu cliente, eu faço direitinho aqui, eu cuido dos detalhes da vida dele, porque é a continuidade que você vai ter do cliente, é essa. Né? Então tem que ser ainda o envolvimento do franqueado, estar atendendo aquela marca, que ele está representando a marca e representá-la muito bem. O olho no olho ainda funciona, no turismo também. Doutor Luiz Ricardo Marinello, muito obrigado, doutor Ibrahim Jorge Statucci. Muito obrigado. Hoje uma Conte conosco boa sempre informação, que você vier. Obrigado, gente. Palma para eles.